rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Eu sou Rilvane de Carvalho e encontro com vocês no programa Mãos Amigas, todas as quartas-feiras, às 21h30. É sempre um grande prazer, uma alegria estarmos juntos neste momento. E no programa de hoje nós vamos conversar a respeito de meditações sobre a morte. Iniciemos o nosso programa pedindo a Jesus que se aproxime de nós. Vamos juntos, meus irmãos, fazermos uma prece, porque prece sempre faz bem ao nosso coração, à nossa alma encarnada, ao ambiente que nos encontramos. Elevemos o nosso pensamento a Jesus, solicitando ao Mestre amigo que se aproxime da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração, de todo o nosso ser neste instante. Querido Mestre de amor, nos auxilia neste momento a aprendermos um pouco mais sobre a morte, sobre a desencarnação. Nós, Senhor, que tantas vezes já passamos por esse momento, pelo momento da desencarnação, nos auxilia a despertar nossa consciência para o amor, para que a nossa passagem seja sempre e sempre mais tranquila, mais iluminada. Fortalece o nosso ânimo na caminhada para que sigamos firmes na certeza de que apenas desencarnaremos no dia certo e que todos aqueles que estão ao nosso lado também, sempre nos dias adequados, nos dias corretos. Obrigado pelo teu amor, que preenche a todos nós, que nos acompanha em toda a nossa existência. Fica conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. É isso, meus irmãos. Então vamos lá. Vamos meditar um pouco sobre a morte. Eu trouxe para vocês do livro Vereda Familiar, de autoria do espírito Teresa de Brito, psicografada por Raul Teixeira. Vamos ouvir o que a irmã Teresa de Brito nos traz. Tanto quanto as multiplicadas ocorrências que se nos deparam na experiência familiar, a desencarnação ou morte dos entes caros, mais hoje, mais amanhã, nos defrontará. É considerável a dor, o desencanto ou mesmo a surpresa que se deverão abater sobre os corações.
E a nossa irmã aqui nos trazendo o que nós com certeza já temos de certo, que a morte é certa para todos nós no dia adequado. Mas muitas vezes, até pelo medo de enfrentar essa realidade, nós a negligenciamos. Então não conseguimos pensar nesse amanhã com a perda de alguém próximo ou de nós mesmos na nossa partida, e vivemos muitas vezes só pensando no hoje, sem pensar nessa possibilidade correta. E ela fala aqui que é considerável a dor, o desencanto, a saudade, isso tudo é esperado, é considerado, é legítimo, né? Está dentro da nossa condição humana, sentir sim esses sentimentos que permeiam a morte. E diz a nossa irmã Teresa, ninguém duvidará dos sentimentos que se mostrarão doloridos, quando se tenha que conduzir ao sepulcro os despojos dos que romperam as grilhetas da carne, dirigindo-se ao país da verdade, despedindo-se dos veículos da matéria. É bem fácil concluir que esse sofrimento, ante alguém querido que parte, é uma das mais intensas dores que se pode sentir na terra. Mormente para os que aninham na mente as ideias de separação eterna ou de morte absoluta daqueles aos quais amam. Como nos traz a nossa irmã, queridos ouvintes da rádio, quantos de nós guardam a certeza da separação eterna, né? Duvidam desse reencontro no futuro, no além-túmulo. E a partir desse pensamento, com certeza o sofrimento na partida do outro nosso é muito maior. Mas nós temos hoje a luz do Consolador, que nos auxilia a todos, que nos consola, que nos dá um maior entendimento com relação à vida que temos hoje. Inclusive dando uma noção do que já fomos. A depender do que temos, nós temos uma noção do que já fomos, do que já progredimos e para onde iremos. A doutrina espírita nos traz essa grande alegria, nos desmistificando essa realidade de que não existe o além, de que não existem reencontros, de que existe a separação eterna, que com certeza esses pensamentos, eles trazem muita dor diante do desencarne. E nos traz a nossa irmã que o caráter da morte, entretanto, é por demais relativo para que logre provocar tanto desconsolo. Tamanha desolação nas almas que prosseguem atadas ao poste da saudade. Na família cristã, que aprendeu as lições da ressurreição e da vida de ultratumba, as ideias da morte não deverão promover qualquer ruína na vivência comum, pela compreensão de que a vida persiste exuberante para além dos liames carnais. O entendimento de que a morte, que aprendemos a chamar com o pensamento espírita de desencarnação, não faz mais do que nos deslocar de um para outro setor vibratório, ou seja, dos tecidos da matéria densa para a tecedura do espírito. Confere maior responsabilidade perante a existência. Então, aqui é justamente o que nós já vimos refletindo. A nossa irmã nos traz essa condição de que, a partir do advento do conhecimento da doutrina espírita, nós que somos cristãos espíritas, cristãos evangélicos espíritas, nós temos essa consciência, pela clareza que a doutrina espírita nos traz, de que existe vida pós-túmulo. E aqui ela chama de vida ultratumba. Depois da tumba existe vida. E vida real. Quando os nossos irmãos espíritos, como a irmã Teresa de Brito, ela assina, Teresa de Brito, como ela
estão vivos escrevendo livros, se conectando conosco. Não são mortos, são vivos. E nós temos então essa consciência de que a vida continua e por isso podemos, diante de momentos em que exista a partida de parentes, ou então que se aproxime de nós o nosso próprio desencarne, nós estarmos em uma posição vibratória diferenciada, sem tantas angústias, sem tantos desesperos, desesperanças e ainda, sempre que possível, mantendo a fé. A fé em Jesus, a fé em Deus, a fé na vida. E nos fala nossa irmã que assim, na trajetória familiar, aprenderemos e ensinaremos aos nossos afetos a manter regime de respeito pelos que se vão, sem que nos bandeemos para o ridículo dos excessos, dos disparates emocionais, que dizem tão pouco sobre os nossos verdadeiros sentimentos para com o afeto trespassado. É comum, especialmente quando nós, por exemplo, eu trabalho na área da saúde, trabalho com cuidados paliativos, e é muito comum que nós, vez ou outra, nos defrontemos com parentes que se desesperam. Aquele ente, aquele enfermo, já está num processo de partida, mas existe muito desespero familiar. Mesmo que aquele corpo já esteja tão sofrido, que já esteja com pouca vitalidade, bastante adoecido num processo já de degeneração. Ainda assim, existem muitos familiares que gritam, que choram, que se agarram, que não querem que o seu enfermo parta, que o seu parente, o seu amigo, o seu familiar parta. E aqui a nossa irmã nos traz que esse sentimento, ele pode ser regrado. A partir do momento que nós compreendemos a vida inclusive no planeta Terra, que é um momento passageiro, é breve. Precisamos sempre cultivar o hoje, amar hoje, perdoar hoje, para que não existam tantos sentimentos desregrados no momento da despedida momentânea. E segue nossa irmã nos orientando, dizendo que guardando o silêncio em clima de oração, estaremos filtrando a própria dor moral pelos filtros do equilíbrio, da consideração aos nossos desencarnados. Evitaremos, passadas as horas de tensão emocional e de amargura compreensíveis, o elastecimento do sofrer por meio das evocações torturantes e inconsoláveis. É sempre a prece, não é, meus irmãos? A orientação que os nossos irmãos espíritos, instrutores da humanidade, benfeitores da humanidade, quantas vezes nos orientam a guardarmos o silêncio e entrarmos em prece. O quanto a prece nos momentos difíceis, inclusive também nos bons momentos, nos aproxima do alto, de Deus, das boas vibrações. Direcionam o nosso espírito para esses bons sentimentos. Inclusive nesse momento, diante de um ente querido que está enfermo, em cuidados paliativos, no processo mesmo de desencarne, nós podemos guardar silêncio em clima de oração. É uma excelente orientação da nossa irmã. Ao recordarmos os entes que demandaram o além, busquemos os momentos de carinho, de trabalho, de alegrias, de amor, que com eles tenhamos convivido. Agora aqui ela já nos orientando para quando o enfermo se vai, quando existe o desencarne, guardemos os momentos de carinho, os bons momentos, os momentos de trabalho, de alegria, de amor. Esses sentimentos sim é que devem ficar guardados em nosso coração. Inclusive muitas vezes nós temos parentes difíceis, pessoas difíceis que conviveram conosco,
E nós precisamos desse esforço para guardarmos apenas as boas lembranças. Recordarmos desses irmãos de maneira agradável, de maneira saudável. Muitas vezes, diz Teresa, o egoísmo dos que ficam na terra, julgando-se excessivamente sofredores, fá-los olvidar-se dos que estão também sofridos e saudosos no mundo invisível. Os anos passam sem que, no pressuposto de grande padecimento, lembre-se o encarnado de engajar-se no rol dos que se fazem úteis nos caminhos humanos. E muitas vezes aqui ela está falando quantos irmãos nossos se prendem ao sofrimento, né? Esse sentimento de autoflagelação, muitas vezes de autodesregramento. Oh, como eu sofro, como existe muita dor nessa partida, eu não vou suportar, e se prende nisso. Se prende nesse sentimento, que a nossa irmã intitula aqui como muitas vezes egoísta, só estou pensando em mim. Porque quando nós cultivamos esse desespero, essa angústia excessiva, diante da separação momentânea, nós também estamos alimentando e muitas vezes convidando o nosso irmão desencarnado a sentir esses maus sentimentos. Porque quando nós estamos desregrados, pensando muito fixamente na dor da partida do outro, nessa saudade, quando nos deixamos guiar por esse sentimento desregrado, o nosso irmão também sofre. Porque continua vivo, porque também sente saudade, porque quando nós emitimos essa vibração, muitas vezes essa vibração chega nele e ele não consegue caminhar em paz. E aqui então existe o convite para nós todos nos engajarmos no rol dos que se fazem úteis nos caminhos humanos. Sigamos adiante, mesmo com saudade. Voltemos ao nosso trabalho, o quanto o trabalho edifica o homem, o quanto o trabalho modifica o nosso pensamento, distrai a nossa mente, muitas vezes perturbada. Inclusive para aqueles que não têm uma profissão ou que já estão aposentados, podem buscar um trabalho no centro espírita que frequentam, um trabalho na caridade, o quanto faz bem. Quantas vezes Chico Xavier orientou a quantos chegavam próximos a ele para que buscassem trabalhar, para se ajudarem, ajudando ao próximo. Então nós podemos nos fazermos úteis também, né? Mesmo diante da dor, inclusive para ajudar a todos nós a sanar esse sentimento difícil, dolorido, que é justo, tem a ver com as relações, com as vivências que tivemos com o nosso próximo. Mas, meus irmãos, tantas vezes nós passamos por esse momento. E quantas vezes ainda necessitaremos passar? Vamos buscar essa autoiluminação para cada vez mais compreendermos a morte como algo real, natural, divino, necessário. Vamos trabalhando esses conceitos, esses sentimentos em nós. E nos fala a nossa irmã que o Espiritismo, que é doutrina de vida por excelência, projetando luz sobre a questão do morrer, empolga-nos com alvíceras de vida nova, de conhecimento das profundas veredas do passamento, dando-nos a certeza de que a desencarnação se faz a lei para a qual no mundo não se conhece exceção. Não existe exceção, alguém que por mais que não queira morrer, né? Inclusive eu conheço um primo, um parente nosso, quanto medo tem do desencarne. Não gosta nem de ouvir falar na palavra morte. Tem repulsa, se arrepia, se angustia. Mas aqui nos traz a nossa irmã que é uma lei, a desencarnação. E não se conhece exceção.
todos nós teremos de partir e seguiremos vivos, e um dia retornaremos e partiremos mais uma vez. Na convivência do lar, desse modo, cuidemos de simplificar a compreensão da desencarnação, sem atirá-la à vala do barateamento, que incentiva os anseios de autodestruição por parte dos emocionalmente descompensados. Porém, não daremos ao fenômeno do definitivo desprendimento cores tormentosas e fúnebres, que em realidade a morte física não tem. Nem vamos banalizar a morte, vamos valorizar no sentido de respeitar esse momento e de inclusive aguardá-lo com tranquilidade, sem desejar que a morte se anteceda. Muitas vezes, se banalizamos a morte e as reencarnações sucessivas, nós podemos até correr o risco de não valorizar a encarnação presente. E aqui a nossa irmã nos chama a atenção para isso. Valorizemos o hoje, valorizemos essa abençoada encarnação que estamos tendo, valorizemos a vida que estamos tendo, esse despertar do dia. Graças a Deus ganhamos um dia a mais no planeta Terra, na escola abençoada. Vamos valorizar a encarnação que estamos tendo e não dar esse grande valor ao processo do morrer, como se fosse algo muito distante de nós, algo tenebroso. Inclusive educar, que ela fala da educação familiar, com relação a esse entendimento. Não vamos criar os nossos filhos com grande medo da morte, cultivando neles esse receio, essa morte muito distante de nós, essa morte tenebrosa. Vamos educar os nossos filhos, transmitindo para eles a certeza de que a morte existe, é um fenômeno natural, ninguém vai fugir à morte, mas que nós devemos sempre valorizar o nosso dia a dia, a nossa convivência, o nosso crescimento, autocrescimento, o nosso processo de autoiluminação. Conversemos sobre desencarnação com nossa família, sem pieguismo e sem indiferença. Cogitemos das questões da desencarnação avaliando o nosso cotidiano e as construções que estamos deixando no mundo sem temores e sem horrores. Iluminemos os pensamentos da desencarnação, conscientes de que, a cada momento, nos estamos aproximando do além por nossa vez. Pois que, sendo a desencarnação uma lei do universo material, as formas materiais começam o processo de desgaste no começo da própria existência. Diante das falas que anunciam morte e destruição, pelas propostas de erro e infortúnios que espalham, respondamos com a ação da vida imorredoura, que vai corroborada pela busca de união com o Criador, nos atos nobres e na disposição do bem de cada dia. É aqui a nossa irmã nos trazendo a noção de que devemos ressignificar a vida diante da compreensão da morte. Porque quando eu valorizo essa minha aproximação com o sentimento do Criador, com esse sentimento nobre que emana do alto, nós estamos valorizando a nossa vida, buscando essa intimidade com Deus enquanto estamos a caminho. Para quando a morte chegar, para que nós estejamos assim mais tranquilos, mais serenos, mais cheios de paz, emanando inclusive boas vibrações para todos aqueles que estão por perto, que estão próximos de nós. E aí eu trago para vocês, para solidificar essa ideia em nós, o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico. E Emmanuel nos fala que esperemos em Cristo, a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aí Emmanuel discorre. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito de vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância, com escalas pela juventude, madureza e velhice, até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Olha que profundidade de conceito de existência. Existência não é despertar na vida física, passar por toda a infância, pré-adolescência, adolescência, fase adulta, a senescência e desencarnar. Aqui Emmanuel nos traz que existir tem a ver com esse sentimento que nos aproxima do Criador, do nosso Pai. E podemos elevar esse nosso sentimento, assim como o nosso raciocínio. Nós estamos nesse momento aprendendo, compreendendo melhor as razões da vida, e essa compreensão nos liberta e nos aproxima do Criador, nos aproxima do nosso Pai. Inclusive nos traz essa consciência de que somos peças fundamentais no concerto do universo. No planeta Terra, meus irmãos, a partir do momento que evoluímos, que amadurecemos espiritualmente, nós estamos auxiliando ao nosso Pai, auxiliando ao Cristo no equilíbrio do planeta Terra, no equilíbrio de toda a humanidade. Nós somos parte desse concerto também. Na condição de encarnados, raros assuntos confundem tanto como os da morte, diz Emmanuel, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. Vejam aí todos aqueles que acreditam que desaparecem, que a vida cessa com o túmulo. Emmanuel, nosso irmão tão bem esclarecido, tão bem instruído, esse irmão que tanto quis auxiliar todos nós com tantas obras riquíssimas de conhecimento. Emmanuel nos dizendo que a morte é interpretada muitas vezes erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. Nós não desapareceremos, meus irmãos, nós não podemos desaparecer. Nós continuaremos sempre vivos. É imprescindível, nos traz o nosso irmão, portanto, esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. O nosso querido irmão Emmanuel nos trazendo essa orientação de que não pensemos apenas no nosso corpo. Hoje eu estou com vigor, eu só quero sair para curtir, eu não quero pensar no meu crescimento íntimo, no meu crescimento espiritual, caridade não está nem passando pela minha mente, não consigo perceber essa importância, e aí vai vivendo só o hoje. Quantos de nós vivemos apenas o hoje? Aí chega a idade mais avançada, chega a senescência e muitas vezes nos prendemos naquele sentimento de remorso pelo que não foi vivido, de angústia pelo momento, porque o corpo físico já não responde muitas vezes à nossa vontade, o corpo físico envelhece.
Nosso corpo físico é um corpo que rapidamente envelhece. O tempo passa tão rápido aqui na Terra, é um flash, como diz André Luiz, para a eternidade. Rapidamente nós percebemos o nosso corpo passando pelo processo do envelhecer. Mas nós podemos gozar de uma velhice sadia, tranquila, serena, como foi de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré era um pouso de tranquilidade, mesmo velhinha, mesmo idosa. E nós podemos também, a partir da nossa conexão com o Criador, na certeza da imortalidade do Espírito, na esperança movimentada pela certeza que nós temos de que a vida continuará, eu posso ficar tranquila hoje, receber a idade, receber o adoecer que muitas vezes vem, receber com mais serenidade. É possível, meus irmãos, existir serenidade diante da dor, existir serenidade, paz e saúde íntima diante do adoecer do corpo físico e diante do envelhecer do corpo físico. Diante da morte, nós podemos sofrer, é legítimo o sofrimento, a saudade, é legítima. Mas nós podemos abraçar esse momento com muito mais tranquilidade do que aquele que não tem fé, aquele que não crê, aquele que não confia. Então, sempre que a morte nos visita, por nossa vizinhança, sempre que a morte se aproxima de nós, diante de alguns familiares, amigos, e agora nessa pandemia, quantos irmãos nossos partiram e nós também vivenciamos as dores de amigos que perderam parentes, alguns parentes que se foram, pessoas que moram na nossa região, que nós tomamos conhecimento, e a morte se aproximou, convidou os nossos irmãos à partida, eles continuam vivos e nós precisamos permanecer aqui confiantes. Nós temos a oportunidade, meus queridos amigos, ouvintes da rádio, nós temos a oportunidade divina de seguirmos adiante com fé. Carregarmos a nossa cruz, seguindo a Jesus. Porque todas as dores, as provas, as expiações que nos chegam, elas sempre vêm para o nosso bem. Abracemos, meus irmãos, os acontecimentos que nos chegam, abracemos com Jesus. Deixemos Jesus guiar o nosso barco, acalmar a tempestade da nossa vida, serenar o mar da vida, para que consigamos seguir adiante com o nosso barquinho. Todos juntos, meus irmãos, vamos ter essa certeza de que Jesus guia a todos nós. Entreguemos o leme do nosso barco nas mãos do Cristo. Como posso, Rilvane, entregar o leme do meu barco nas mãos do Cristo? Seguindo os seus conselhos, as suas orientações, os seus ensinamentos. Vivendo o Evangelho de amor. Quando eu acredito que eu posso amar mais, perdoar mais, esquecer os maus sentimentos, as más lembranças. Quando eu acredito, confio que vale a pena ser bom, nós vamos a partir daí amadurecendo esse sentimento de fé, de confiança no Cristo. E Jesus espera por nós. É tão bom, meus irmãos, sabermos que Jesus tem sede de nós, que Jesus investe em cada um de nós, investe na humanidade inteira e há séculos, há milênios, há milhões e milhões de anos, Jesus tem trabalhado o nosso desenvolvimento.
gradativamente, envia a todos nós orientações novas que nos reavivam esse sentimento, que nos fazem nos reconectarmos, buscarmos mais o seu Evangelho. E hoje é o momento, o agora é o momento de seguirmos ao Cristo, despertar nossa consciência, nos afastarmos dessa busca incessante pela matéria, pelos gozos materiais, pelos prazeres efêmeros, passageiros. O tempo é hoje de despertarmos para a luz. E aí eu finalizo o programa com um poema trazido no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico. O nosso irmão, ele se autodenomina como AG e nos fala sobre a morte, dizendo assim: silenciosa Madonna da tristeza, a morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. Num dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra um tênue reverbero da mansão das estrelas erradias, irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. Vejam que o nosso irmão AG, por meio da psicografia de Chico, nos traz que a morte é uma irmã da paz e da serenidade. Nos diz que a morte abriu seus olhos da imortalidade, a esperança de todos os seus dias. Assim como o nosso irmão, meus queridos amigos, tenhamos a morte como a irmã da paz e da serenidade. Tenhamos a morte como uma certeza, tenhamos a morte como um fenômeno natural, regido por Deus, por suas leis sábias, por suas leis de amor. Abracemos como uma realidade, mas vivamos o hoje da melhor maneira possível, buscando sempre o nosso engrandecimento. Façamos então a nossa prece, agora finalizando o programa, pensando nessas reflexões. Vamos juntos solicitar a Jesus que se aproxime mais uma vez de todos nós, que fique conosco, que permaneça ao nosso lado. Gratidão, Jesus, pelos ensinamentos que tivemos. Estamos aqui, Senhor. Nos ensina a vivermos contigo, a caminharmos contigo e no dia certo a morrermos contigo. A despertarmos na pátria espiritual contigo. Jesus amigo, nós não queremos nos afastar de ti. Nos ajuda, Jesus, a segurarmos em tuas mãos, benevolentes, amigas, amáveis. Que nós possamos seguir os teus doces passos e nunca mais nos afastarmos desse amor. Auxilia todos os irmãos que estão passando neste momento pelo processo do desencarne, que estão já de partida para a pátria espiritual. Auxilia todos os seus irmãos, seus familiares, amigos, a todos nós que ficamos, a permanecermos serenos na fé em Ti. E que possamos abraçar a vida com muito amor, sempre gratos pela oportunidade que temos diariamente. E no dia da nossa partida, Jesus, fica conosco. Nos auxilia a enxergarmos a Tua luz, guiando a nossa estrada. Assim seja.
Um abraço, meus amigos, um abraço carinhoso. Que Jesus, o nosso bom mestre, acompanhe vocês no decorrer de toda essa semana e que nos encontremos na semana que vem. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Boa noite a todos.